Pessoal, então eu estava falando. Lembra que todos os elementos da família 6A, todos os elementos da família 6A podem fazer duas ligações. Imaginem que o enxofre, além de duas ligações, ele pode fazer quatro ligações. Só que aí ele vai ter um par não ligante. Então, você imagina que o enxofre ele pode fazer duas e quatro ligações. O que mais que ele pode fazer? Você imagina então que essa daqui é a distribuição eletrônica do enxofre, né? Aqui você tem os orbitais S, P e D. Você imagina que ele pode promover esses dois elétrons que ele tem no orbital S e no orbital P para cá. Então, você imagina que ele vai poder fazer agora quantas ligações? Uma, duas, três, quatro, cinco e seis ligações. Então, você imagina que a forma mais estável do enxofre fazer seis ligações. Então, por exemplo, o hexacloreto de enxofre. Que geometria é essa? Tetraédrica, octaédrica. Então, você imagina que aqui você vai ter uma geometria que é sp3d2. Você vai ter uma geometria octaédrica. Imagina que você também está no espaço. Todo professor de química dá exemplos em que você tem seis ligantes iguais. Aí tanto faz se eu desenho esse para frente ou para trás, ou esse aqui ou aqui. Mas você imagina que a partir do momento que eu tenho ligantes diferentes, eu também tenho geometria espacial. E da mesma forma que os isômeros da talidomida, né? Então, você imagina que nesse caso eu tenho geometria octaédrica, hibridização sp3d2, e eu tenho seis pares ligantes. Então, você pode fazer um resuminho da química do enxofre. Você pode fazer um resuminho da química do enxofre. Você pode falar que ele faz, por exemplo, o dicloreto de enxofre, hibridização sp3, onde ele tem dois pares ligantes e dois pares não ligantes. Ele pode formar o enxofre, o tetacloreto de enxofre, onde ele vai ter hibridização nossa senhora, sp3d. Nesse caso, ele vai ter quatro pares ligantes e um par não ligante. Ele pode formar o hexacloreto de enxofre, onde ele vai ter hibridização sp3d2 e ele vai ter seis pares ligantes. Você imagina que as moléculas angulares, né, quando fazem duas ligações, justamente por essas moléculas não terem simetria, elas têm uma geometria angular, elas são polares. Você imagina que quando o enxofre ele faz quatro ligações, o formato dele, que é o formato da gangorra, também não tem simetria. Então também é uma molécula polar. Então você imagina que o tetracloreto de enxofre é polar, enquanto que o hexacloreto de enxofre é apolar, certo?
Você pode pensar no caso do selênio também, né, você pode pensar no selênio, você pode pensar no selênio, você pode imaginar que ele também tem uma tendência a fazer hibridizações, então você imagina que o selênio vai ter aqui os orbitais s, e ele vai ter aqui os orbitais p dele. Então ele vai ter 2 elétrons, um elétron, né? Então ele pode fazer esse tipo de hibridização. Então você vai ter o hidreto de selênio. Você imagina que, lembra que eu falei para vocês que o chumbo é o metal? Chumbo é o metal, estanho é o metal. Você pode pensar que selênio, você pode pensar que o selênio também é um metal, mas o selênio gosta de fazer ligações com carbono. Então, se você for pensar em hexacloreto de selênio, tudo não é uma molécula estável. Tetracloreto de selênio não é uma molécula estável. Você imagina que o selênio, assim como o chumbo e o estanho, eles fazem ligações covalentes, mas com carbono. São que é o que a gente chama de organometálicos. Mas o organometálicos é matéria da pós-graduação em química, né? Não tem nada a ver com química geral. Só para você saber que existe. Se você olhar uma molécula química e ver um selênio ligado num carbono, você não achar estranho. Tá? Eu falar, meu professor falou que metais não fazem ligações covalentes. Agora eu estou comprando um produto aqui para minha empresa que tem selênio no meio fazendo a ligação covalente com carbono. Será que eles estão tentando me enganar, me vender uma coisa que não existe? Não existe, sim. Tá? Mas você pode imaginar que chumbo, estanho e selênio vão fazer ligações covalentes com carbono, a classe dos organometálicos. Tá? Então, a gente chega na família 7A, você vai ter o flúor, o cloro, o bromo e o iodo, né? Você imagina que a sua distribuição eletrônica vai ser sempre NS2, NP5. Então, se você for fazer a distribuição eletrônica do flúor, vai ser o hélio, 2s2, 2p5. Se eu for fazer a do cloro, vai ser o neônio, 3s2, 3p5. E assim sucessivamente. Então, como a gente já falou extensivamente, né, falando da química dos ânions, né? Então, falando lá desde o começo, você imagina que você está na família 5A, você vai ter a distribuição eletrônica NS2, NP3. Então, você vai ter a tua distribuição eletrônica vai ser essa daqui. Você está na família 6A, sua distribuição eletrônica vai ser NS2, NP4. Então, a tua distribuição eletrônica vai ser isso daqui. E você está na família 7A, tua distribuição eletrônica vai ser NS2, NP5. Então, lembrando aqui é SP, que é SP. Então, você vai ter 1, 2, 3, 4 e 5. Então, você imagina que na família 5A, você imagina o seguinte, para receber elétrons, você tem que ser pequenininho. Quanto menor você for, mais fácil é você receber uma elétron. Então, você pensa que para o nitrogênio, e lembra sempre daquele detalhe, quanto mais elétron você ganha, maior você fica.
né? Lembra que eu falei para vocês que o núcleo tem toda a massa do átomo e a nuvem eletrônica tem todo o volume? Então, você imagina que você está ganhando elétrons, seu volume está aumentando drasticamente. E um detalhe, esse elétron que você ganhou, ele vai sofrer menos atração, né? Porque você tem os elétrons que você tinha antes. Então, por exemplo, você imagina que um halogênio, ele tinha ali os seus 7 elétrons na camada de valência, ele ganhou mais um. Então, você imagina que agora ele vai ter a atração desse elétron que entrou, ele vai ser menor pelo núcleo, né? Eu tenho mais elétrons agora, então eu vou ser maior. Então, você imagina que quem tem tendência a receber elétrons é pequenininho, quanto mais elétrons eu ganho, maior eu fico. Então, você imagina que na família 3A, até você pode comprar fosfeto e... Fosfeto não, mas nitreto você consegue comprar. Então, até existe comercialmente, ó, na família 3A, você ganhando 3 elétrons. Se você olhar na família 3A, né, e, por exemplo, você vai ver o estado de oxidação -3. Aí você vai falar, ah, tá, deixa eu ver, -3. Então, eu acho que o nitrogênio forma isso daqui. De fato, ele forma. Você pode comprar comercialmente o nitreto de sódio. Só que você imagina que eu ganhei 3 elétrons. Então, é muito instável. Então, você imagina que isso não é estável de jeito nenhum. Isso daqui, fosfeto, isso daqui não existe. Geralmente, eles representam o fósforo com o estado de oxidação -3, quando ele está ligado com hidrogênio. Fosfeto. Tá? Então, você imagina que isso daqui existe, isso daqui não existe. Né? Eles representam o estado de oxidação -3 do fósforo quando ele está ligado com o hidrogênio. Isso daqui existe, mas não é nem um pouco estável. Aí você imagina, desculpa, pois família 3A, né? A família 5A, né? A família do nitrogênio, a família 5A. Aí você vai ter a família 6A. Você imagina então que eu já falei para vocês, o oxigênio está sempre presente como essa espécie. Só que você nunca vai ver isso na vida. Você imagina que ele vai estar sempre ligado com outro metal, né, para formar um óxido, um oxiânion. Então você imagina que o oxigênio é sempre isso daqui, mas essa espécie você nunca vai ver. Ele é isso daqui, você imagina, por exemplo, você tem um óxido ou você tem um oxiânion, por exemplo. Você imagina que o oxigênio ele vai ter esse estado, mas esse ânion você nunca vai ver, né? É estável, você pode... Esse daqui, ao contrário do oxigênio, ele é estável. Então, você imagina aqui o sulfeto. Você pode comprar sulfeto de sódio. É muito estável. Você pode comprar comercialmente esse sulfeto de sódio. Ele é muito estável, você pode comprar e ele é estável. Então, você imagina que o sulfeto é uma coisa simples, daí existe. O sulfeto, ele gosta de reagir com hidrogênio. Ele gosta de reagir com hidrogênio para formar o sulfeto de hidrogênio. Tá? Você imagina que o sulfeto de sódio ele é muito utilizado na química analítica para a gente fazer química analítica qualitativa, para a gente descobrir que tipos de elemento que tem na nossa solução. Então, você imagina que os sulfetos eles precipitam qualquer cátion da tabela periódica. E eles têm cores muito diferentes dependendo do tipo de cátion que eles se ligam. Né? Então, por exemplo, você consegue precipitar o arsênio como sulfetos, o antimônio, o chumbo, né? Você precipita como sulfetos. Você imagina que todos os sulfetos são insolúveis, exceto os sulfetos de metais alcalinos, sulfeto de sódio, potássio e de lítio. Então, você imagina que
dos ânions, só o sulfeto é estável. O nitreto, o fosfeto nem existe e o nitreto ele é extremamente instável. Esse daqui já é estável, o pessoal usa muito em química analítica qualitativa para precipitar os elementos, os cátions da tabela periódica. Na natureza, você imagina que os ânions dos elementos da família 6A, eles são muito estáveis. Então, você imagina que o estado de oxidação mais estável para um halogênio sempre vai ser -1. Então, você tem aqui estado de oxidação -1, você vai ter fluoreto, o fluoreto, brometo e iodeto. Então, na natureza, eles estão sempre presentes como ânions, estado de oxidação principal deles. Existem uma classe enorme na química analítica de substâncias que eles chamam de organohalogenados, que são substâncias orgânicas que têm halogênio. Em especial, flúor e cloro. O mais importante, o cloro. Então, você imagina que teve muito tempo o pessoal utilizou pesticidas ou agroquímicos usou pesticidas e agroquímicos na indústria química, né? De maneira para controlar as pragas. Então, você imagina que, fazendo ligação covalente, as principais espécies que existem é carbono halogênico. Então, você pode imaginar o seguinte, você tem um halogênio, a distribuição do halogênio vai ser NS2, NP5. Então, você tem aqui os orbitais S, e aqui você tem os orbitais P. Você tem essa distribuição eletrônica. Então, se eu ganho um elétron, eu vou, no caso do cloro, né? Se eu ganho um elétron, eu vou formar um ânion. Mas eu posso fazer uma ligação aqui. Então, por exemplo, você tem os orbitais S e os orbitais E. Então, aqui você tem essa distribuição eletrônica. Imagina que o halogênio vai fazer uma ligação. Ela vai ter a hibridização vai ser o quê? sp3. Só que você imagina que você vai ter um par ligante e 4 pares não ligantes. Então, do ponto de vista espacial, vai ser uma hibridização sp3, mas vai fazer uma ligação só. Você imagina que uma classe extremamente importante de compostos é o halogênio, quando ele se liga com carbono. Né? Por exemplo, o pessoal usou como arma química na Segunda Guerra Mundial o gás mostarda. Então, você imagina que o gás mostarda você tem um enxofre, que liga com carbono, e aqui ele liga com cloro. Então, você imagina que a ligação Então, você imagina que essa ligação, né? Você imagina que, do ponto de vista do cloro, é uma hibridização sp3, do ponto de vista do carbono, é sp3. Que é uma molécula que todas as hibridizações são sp3. Ó, cloro, carbono. Carbono e enxofre. Tá? Então, você imagina que isso daqui é o exemplo do gás mostarda que eles usaram na Segunda Guerra Mundial. Se você digitar no Google EDT e pesticidas agroquímicos, você vai ver que tem uma classe enorme de substâncias em que o carbono se liga com o cloro, né? Você imagina como se fossem hidrocarbonetos, só que no lugar da ligação carbono-hidrogênio tem uma ligação carbono-cloro. Essa classe é importantíssima, existem milhões e milhões de substâncias em que existem ligação carbono-halogênio. Tá? Então, você imagina que é um hidrocarboneto que no lugar dos hidrogênios tem ligação com cloro. Tá?
Então, você pode digitar DDT, você vai ver um exemplo, em que o cloro faz uma ligação. Então, a principal ligação dos halogênios, em especial flúor e cloro, é uma simples ligação, uma única ligação com carbono, né? Então, você já sabe que os halogênios, em especial flúor e cloro, eles podem fazer uma ligação. Eles podem fazer uma ligação, vai ter hibridização sp3, você vai ter um par ligante e 3 pares não ligantes. Ok? Então, o que mais que pode acontecer? Você pode imaginar que essa daqui é a disposição eletrônica de um halogênio. Você tem 2 elétrons aqui, e aqui você tem os orbitais D. Então, no caso do iodo, por exemplo, você imagina que ele pode vir promover um elétron para cá. Então, agora, ele vai fazer uma hibridização. Quantas ligações ele pode fazer? Exato. Ele vai fazer 3 ligações e ter quantos pares não ligantes? 2 pares não ligantes. Então, assim, ele vai ter 3 pares ligantes e 2 pares não ligantes. E qual que vai ser a hibridização? sp3d. O que que você conhece com hibridização sp3d, que eu mostrei para vocês até agora? Lá na família 6A, você tem opa, na família 5A, você tem quem? O pentacloreto de fósforo. Você tem aqui o PDL5, você tem uma hibridização que é sp3d. Você tem uma bipirâmide de base triangular. Aí, na sequência, na família 6A, eu mostrei para vocês o tetracloreto de enxofre. Você tem agora você tem 4 pares ligantes, um par não ligante. Então você tem aqui o tetracloreto de enxofre. Você tem agora uma hibridização também que é sp3d e aqui você tem a geometria da gangorra. Não vai ser diferente com o nosso amigo iodo. Então você imagina que você vai ter o iodo, ele vai ter só 3 pares ligantes, né? Então você imagina que para diminuir as interações, né? Para diminuir as interações dos pares ligantes com os não ligantes, é melhor que os pares não ligantes fiquem aqui, né? Nessas laterais. Então agora vou desenhar aqui o par não ligante, o par não ligante, flúor, o flúor e o flúor. Você tem uma molécula planar. Você tem uma molécula que é planar agora. Você tem uma molécula que está no plano. Porque os pares de elétron, ela tem 5 ligantes, só que são 3 pares ligantes e 2 pares não ligantes. Os pares ligantes que ela tem estão no plano.
Então, agora você tem uma molécula que está no plano, a hibridização dela também é sp3d, você tem dois pares você tem dois pares não ligantes e três pares ligantes. Então, lembra, ó, aqui você tem 5 pares ligantes, aqui você tem 4 pares ligantes e um par não ligante. Aqui você tem 3 pares ligantes e 2 pares não ligantes. Eu sempre dou essas 3 na prova e pergunto quais são polares e quais são apolares. Essa daqui é polar ou apolar? É apolar. Apolar, né? Tem simetria a molécula. Fase triangular. Essa daqui tem simetria? Não. Então é polar. E essa daqui, deixa eu ver. O flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Então, os elétrons da ligação flúor-iodo vão estar do lado dele. Então, você tem um momento de dipolo para cá e um momento de dipolo para cá. Um anula o outro. E você tem um momento de dipolo para cá. Esse nada anula. E ele ainda vai. Você imagina que você tem aqui os pares de elétrons não ligantes, né? Então, você imagina que o par de elétrons vai ter sempre um momento de dipolo para ele. Você imagina que, nesse caso, a molécula não tem simetria, então ela vai ser também polar. A molécula não tem simetria, ela vai ser polar também. Só que o que eu falei no caso, você vai ter esses momentos de dipolo que vão subtrair desse, né? Que vai tornar o momento de dipolo menor que o esperado. Né? Como que chama essa daqui? Estrutura em T. Eu estou falando para você dessas estruturas, mas você imagina que a principal ligação que o halogênio faz é sp3, uma única ligação com carbono. Então, você imagina que essas moléculas que têm hibridização sp3d, sp3d2, spd3, né? Você imagina que isso daí, que essas hibridizações a gente passa aqui em todo o livro de química geral. Você tem que saber que existe isso. Você tem que saber que existe, mas tenha sempre em mente que as principais moléculas que existem com halogênio são uma única ligação carbono-halogênio. É a classe das substâncias orgânicas halogenadas. E, por fim, você tem aqui a estrutura do halogênio. Né? Vamos apagar de novo. Então, aqui você tem a estrutura do halogênio. Então, você imagina que, no final das contas, ele pode desemparelhar esse elétron para cá. Desculpa, eu desenhei menos orbitais D do que existem. Né? Eu tinha desenhado menos orbitais D que existem. Imagina que existem 5 orbitais D. Então, aqui os orbitais S, os orbitais D. Então, você imagina que ele pode... Essa daqui é a configuração eletrônica de um halogênio. Você imagina que ele pode desemparelhar um elétron, pode desemparelhar então, agora, ele vai fazer uma, duas, três. Desemparelhei elétron demais. Então, você tem aqui, essa daqui é a configuração eletrônica normal. Perdão, essa daqui é a configuração eletrônica normal de um halogênio, né? Então, se eu pegar e desemparelhar esses elétrons, só até aqui. Então, agora eu posso fazer quantas ligações? 5. Posso fazer uma, duas, três, 4 e 5 ligações. Tá? Então, você imagina que um halogênio também,
ele pode fazer a hibridização sp3d2. Então, você lembra que, por analogia, então você lembra que, por analogia, você tinha no enxofre, você tinha na família 6A, você tinha o hexafluoreto de enxofre. Então, eu desenhava o octaedro. Então, eu desenhava aqui o octaedro. Aqui eu tenho o hexafluoreto de enxofre. Tenho hibridização sp3d2. Eu tenho uma geometria octaedro. Eu tenho 3 pares ligantes. Então, aqui, nesse caso, eu vou ter o pentafluoreto de iodo. Eu vou ter também uma hibridização sp3d2. Então, você imagina que aqui eu vou ter o iodeto. Aqui eu vou ter os meus ligantes com flúor. E aqui no plano, né, eu vou ter uma ligação com flúor, no plano da folha. Então, você imagina que esses flúores estão para trás do plano da folha, esses flúores estão para frente do plano da lousa. No plano da lousa, você vai ter um iodo e um flúor, e você vai ter um par não ligante. Então, a mesma coisa. São hibridizações sp3d2. Aqui você tem 6 pares ligantes. Aqui você tem 5 pares ligantes e um par não ligante. Se eu perguntar na prova, esse daqui é apolar e esse é polar. Por que que esse daqui é apolar? Porque ele tem simetria. Esse daqui, por que que ele é polar? Porque ele não tem plano de simetria. Ele tem um par de elétrons isolado. Certo? Hã? Não. Mas o que eu falei, você imagina que fluoretos de halogênio eles não são muito estáveis mesmo. O que é extremamente instável é a ligação simples. Carbono-cloro e carbono-flúor. São extremamente estáveis essas ligações. Agora, você imagina que esse tipo de espécie, você imagina que essas espécies, né, F3 e F5, são muito instáveis. Tá? São muito instáveis. Você pode pensar, então, também, né? Você pode pensar quando você vai fazer uma ligação, né? Você pode pensar no caso de uma halogênio, por exemplo. Você chega num cloro. Então, você tem aqui um halogênio, a distribuição eletrônica dele está aqui. Aqui os orbitais S. Aqui os orbitais D. Então, você pode pensar o seguinte, que ele pode promover um elétron para cá, vai fazer 3 ligações. Ele pode promover um elétron para cá, vai fazer 5 ligações. E ele pode promover um elétron para cá, vai fazer 7 ligações. Né? Então, você imagina que, por exemplo, você tem aqui o caso do perclorato. Né? Imagina que você tem aqui o caso do perclorato. Você tem aqui o caso do perclorato e do periodato.
Você imagina que essas moléculas têm simetria, né? Então, você imagina que se eu quisesse desenhar assim, por exemplo, dava no mesmo. Essa daqui, se eu quisesse desenhar assim, dava no mesmo também. As moléculas têm simetria, né? Então, você imagina que o perclorato e o periodato, né, são exemplos em que o cloro faz 7 ligações. Então, aqui você tem o perclorato. Eu falei, em química analítica, a gente usa muito perclorato para abrir a amostra. Você tem uma amostra de carne, você quer analisar os metais na carne. Você joga o perclorato, você destrói tudo. Mas, assim, com certo cuidado, porque se você coloca perclorato em matéria orgânica, você tem uma explosão, tá? Então, assim, você imagina que num primeiro momento, eu destruo toda a matéria orgânica com ácido oxidante, com temperatura, aí depois eu jogo perclorato. Se tiver matéria orgânica, eu vou ter uma explosão, tá? O combustível de foguete. Lembra que a gente fez uma questão de estequiometria, falando do lançamento de um foguete? Imagina que o combustível de foguete é perclorato e alumínio, tá? Não falei que o cloro, ele gosta de ficar -1? Então, ele atua, ele reage com alumínio para voltar a ser cloreto e rouba os elétrons do alumínio. Então, você imagina que isso daqui também é perclorato, é o combustível de foguete. E o periodato, em química analítica, a gente usa muito como agente oxidante. É um agente oxidante que é menos perigoso que esse aqui. Então, no laboratório de ensino, eu faço manganês 2 virar permanganato com periodato. Poderia fazer com isso daqui, mas aí tem risco de explosão. A última coisa que eu quero é uma explosão na minha aula de laboratório. Então, você imagina que, nesse caso aqui, você desemparelhou todos os elétrons e está fazendo 4 ligações. Lembra que eu falei daquele probleminha que tinha na sexta coluna? Lembra que eu falei que o arsênio ele não ele faz hibridização sp3d, mas ele faz hibridização sp3, mas ele não faz sp3d. Ele não faz essa hibridização. Você imagina, você pode imaginar, né, que ele está ligando para fazer as ligações aqui. Você imagina que é exemplo do que acontece com o arsênio, o bromo também não consegue fazer 7 ligações. Então, você imagina que existe o perclorato, o periodato. O perbromato não existe. Então, existe tricloreto de arsênio, mas não existe pentacloreto de arsênio. Certo? Agora, só para a gente terminar essa revisão da parte de tabela periódica, só para a gente terminar essa revisão de parte de tabela periódica. Então, você lembra que tem aquela tendência do raio atômico, né? Então, você imagina que você está numa família. Tá aqui lítio, sódio, potássio. Você imagina que o raio atômico sempre aumenta à medida com que eu desço numa família. Você imagina que à medida com que eu vou andando numa linha da tabela periódica, meu raio atômico também vai diminuindo. Você imagina que isso daí é por quê? Porque é por causa da blindagem dos elétrons que vão sendo colocados em camadas mais internas. Então, se a gente vem andando na série, você tem berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor. Né? Você vem aqui desde a... Vamos colocar também o lítio para ele não se sentir excluído.
tem a família. Então, aqui você está na segunda coluna da tabela periódica. Você tem família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A e 7A. Você espera que o tamanho vá diminuindo conforme você vai da esquerda para a direita. Mas existem algumas anomalias, né? Por exemplo, você imagina que quando você sai do berílio para o bório, aqui você está preenchendo os orbitais S e aqui você está preenchendo os orbitais P. Né? Então, você imagina que aqui você só tem orbitais S preenchidos, aqui do berílio para o bório você começa a preencher um orbital P. Começa a encher um orbital P, então isso daqui faz com que esse cara aqui seja maior. Então, são algumas anomalias. Então, por exemplo, o bório, ele é maior do que o berílio. Né? Então, eu falo, toda vez que você caminha da esquerda para a direita, o tamanho do átomo diminui. Mas você pode ter certeza que tem algumas anomalias aí no caminho. Uma das anomalias é esse exemplo. Né? Você preenchia orbitais S, agora está preenchendo o orbital P, quando você vai do berílio para o bório. Então, o bório é maior do que o berílio. Aqui nessa ordem, né? Então, você tem sempre essa ideia, mas tem as anomalias. Se você quiser ter certeza do tamanho, sempre consulta a tabela periódica. A tabela periódica do PubChem, você clica ali em raio de Van der Waals, ele coloca uma bolinha do tamanho de cada elemento. Então, você vai ver que as bolinhas maiores são os elementos maiores e os menores, os elementos menores. Aí não tem erro, sempre consulta a tabela periódica. Tá? Isso é uma tendência periódica. Quando a gente fala de afinidade eletrônica, você imagina que você está na família 1A, você tem a distribuição eletrônica NS1. Você chega na família 2A, tem a distribuição NS2. Você chega na família 3A, você tem a distribuição NS2, NP1. A afinidade eletrônica é a afinidade que um elemento químico tem para receber um elétron. Então, você pensa que a afinidade eletrônica na família 2A é a menor que existe na tabela periódica. Se você consultar a afinidade eletrônica para os elementos da família 2A, vai ser zero. Tá? Sendo que até os metais alcalinos têm uma tendência maior de receber elétrons do que os elementos da família 2A. Por quê? Você imagina que se um elemento metal alcalino terroso receber um elétron, ele vai receber esse elétron no orbital P, o que tem uma diferença enorme de energia. Então, você pensa que metal alcalino terroso não tem tendência nenhuma, a menor tendência que tem na tabela periódica para receber elétrons são os metais alcalinos terrosos. Você pode imaginar que quando a gente chega na família 5A, a distribuição eletrônica S2, NP. Então, você vai ter essa distribuição eletrônica aqui, se eu for fazer. Você imagina que você imagina que eu ter os elétrons aqui dentro da caixinha, eu tenho um nível de energia P parcialmente preenchido é muito estável. Então, você imagina que eu receber um elétron e se um elemento da família 5A recebe um elétron, isso daí não vai ser favorável, porque ele tinha uma camada preenchida, agora ele vai ter mais um elétron. Então, você imagina que a afinidade eletrônica também dos elementos da família 5A é pequena. Por isso que eu falei para você, na uma aula, eu perguntou, mas professor, não podia ganhar 3 elétrons e formar isso daqui? Podia. Mas é muito. Além de eu ter que ganhar 3, ainda tem essa desvantagem, de eu ter que preencher uma camada que estava semi-preenchida. Tá? Então, eles também não têm uma afinidade eletrônica. Tá? Você imagina, então,
Então, você imagina que, do outro lado, você vai ter a energia de ionização. A energia de ionização é a energia necessária para você tirar um elétron do ar. Então, do mesmo raciocínio, você tem aqui a distribuição NP3. E aqui você tem a família 6A. Tem distribuição eletrônica NS2, NP4. Você vai imaginar que o oxigênio, eu falei para vocês que o segundo mais eletronegativo da tabela periódica é o oxigênio. Então, quanto mais eletronegativo você é, mais tendência você tem a receber elétron do que a do. Professor, Sim. eu acho que o microfone está um pouco longe da boca do senhor. Aí acaba ficando ruim o áudio. Sim, ele deu uma subida aqui. Agora acho que está melhor, né? Obrigado. Ele foi subindo à medida que eu fui escrevendo na lousa. Então, você imagina que você tem isso daqui, tá vendo? Aí eu pergunto na prova, quem tem maior energia de ionização? Nitrogênio ou oxigênio? Você vai me responder o quê? Você imagina o seguinte, é o nitrogênio mesmo. Aí você vai falar, mas pô, tem gente que vai marcar o oxigênio. Aí vai falar, pô, mas o oxigênio não é menor e mais eletronegativo que o nitrogênio? Então seria mais fácil eu tirar um elétron do nitrogênio do que eu tirar um elétron do oxigênio. Só que se você percebe que se eu tiro um elétron do nitrogênio, eu tenho aqui a estabilidade do nível de energia totalmente preenchido. Eu vou perder isso se eu tirar um elétron daqui. E aqui, se eu tiro um elétron, eu vou ter a estabilidade de um nível de energia totalmente preenchido, a da camada P. Então, você tira um elétron, olha lá. Então, você imagina que a energia de ionização do nitrogênio é maior que a energia de ionização do oxigênio. O mesmo vale para o par fósforo e enxofre. O mesmo vale para esse par. Tá bom? E por fim, a gente falou dos elementos da família representativa, né? A gente falou dos elementos representativos. Então, a gente falou dos elementos representativos, aí você também tem a família B, são os metais de transição. Então, quando você está na família B, você começa no escândio, você começa na família 3B. Aí você vai falar, poxa, quando você clica na tabela periódica e tem as histórias dos elementos, você vai ver que o escândio, ele tem esse nome porque ele foi descoberto na Escandinávia. Foi um brasileiro que descobriu o minério que deu o nome para o minério que tem o escândio, né? Mas foi muito difícil o homem descobrir o escândio, por quê? Porque ele está no minério, o escândio está associado com alumínio. E o escândio e o alumínio têm propriedades físicas e químicas semelhantes. Aí você vai falar, professor, você falou para mim que quando o elemento está perto do outro na tabela periódica, eles têm propriedades semelhantes, mas se for ver o alumínio e o escândio, está longe pra caramba, né? Eu falei, não, calma. Para começo de conversa, por que que eu comecei a chamar a primeira família dos metais de transição de 3B em vez de 1B, né? Por que que eu não fui dando o número 1, 2, 3, 4? Eu comecei minha nomenclatura no 3. Por que que eu fiz isso? Porque ele tem tendência a doar 3 elétrons? Porque ele tem 3 elétrons na camada mais externa, é isso mesmo.
ele tem 3 elétrons na camada mais externa. Que ele tem 3 elétrons na camada mais externa dele. Então, se você for ver a série, você vai ter a família 3A, a 4B, que tem o titânio. Então, se você for ver a distribuição eletrônica do escândio, você imagina que a distribuição eletrônica dele sempre vai ser do elemento. Então, você tem aqui o escândio. Se você clicar na tabela periódica, você vai ver que a distribuição eletrônica dele é a distribuição eletrônica do argônio, 4s2, 3d1. Tem tabela periódica que vem escrita ao contrário, né? Então, tem tabela periódica que você vai ver que vai vir escrito 3d1, 4s2. Pra ser sincero, não faz a menor diferença se você vai escrever assim ou assim. Você só precisa ter em mente que primeiro você tira os orbitais, os elétrons do orbital s, para depois tirar os elétrons do orbital d. Tá bom? Sempre tira do número quântico principal. No caso do escândio, é o que eu falei para vocês, a diferença de energia do orbital s com o orbital d é muito pequena. Então o escândio não consegue perder os 2 elétrons que ele tem no orbital s para depois perder os elétrons que tem no orbital d. Ele perde todos. Então você imagina que o escândio ele sempre vai formar cátions trivalentes, assim como o alumínio, né? Aí você vai na sequência, você chega no titânio, família do titânio. Você vai estar na família 4B, a distribuição eletrônica vai ser argônio, 4s2, 3d2. Você imagina que também para o titânio é muito difícil. Ele, quer ver, eu vou clicar aqui na tabela periódica do PubChem. Eu vou clicar em cima do titânio. Aí ele vai me dar aqui os estados de oxidação. Ele está me dando estado de oxidação mais 4, mais 3 e mais 2. Você imagina assim, que você tem que ter sempre aquela noção que vai ser muito difícil para ele perder só os elétrons que estão nos orbitais s, para depois perder os elétrons que estão no orbital d, né? Então você imagina que o principal estado de oxidação do titânio vai ser estado de oxidação mais 4, né? Então você imagina que o óxido de titânio ele vai ter essa estrutura aqui. Por favor, não acha, você pode até comprar comercialmente tetracloreto de titânio, né? Ou simplesmente cloreto de titânio 4, né? Você pode até comprar esse comercialmente, mas por favor, não acha que se você jogar isso em água, você vai ter esse tipo de cátion, né? Geralmente ele vai se precipitar como o óxido de titânio. Você segue na família. Então você segue na família. Você vai ter na família 5B, você vai ter o vanádio. Na família 6B, você vai ter o cromo. Na família 7B, você vai ter o magnésio. Então, se você clicar em cima do vanádio, ele vai falar que a configuração eletrônica dele é o argônio, 4s2, 3d3. Se você clicar em cima do vanádio na tabela periódica, ele vai te dar que os estados de oxidação do vanádio são mais 5, mais 4, mais 3 e mais 2. Então você imagina que ele está perdendo, ele perde um elétron que ele tem no orbital s, por exemplo. É claro, você imagina que ele vai ter os estados de oxidação mais estáveis dele, que é, primeiro,
ele perde os elétrons no orbital s, e depois ele perde todos os elétrons que ele tem. Então, você imagina que os estados de oxidação dele mais estáveis vão ser mais 3 e mais 5. Tá? Então, por exemplo, o vanádio, ele forma oxiânions desse tipo. Ele forma esse tipo de oxiânion, e ele também forma esse cátion aqui. Então, esses são os principais estados de oxidação do vanádio. O cromo. Você imagina que o cromo é um velho amigo. A distribuição eletrônica do cromo vai ser argônio, 4s2, 3d4. Se você fosse fazer aquele diagrama de caixinha, né? Então você imagina que aqui você coloca os orbitais d e aqui você coloca os orbitais s. 1, 2, 3, 4, 5. Então você imagina que ele ia ter 2 elétrons no orbital s e ele ia ter 1, 2, 3, 4 no orbital d. Tá? Só que aí, para tua surpresa, a distribuição eletrônica dele não é isso. Ele prefere ficar com um elétron no orbital s para ter um orbital d totalmente preenchido. Então, ele tem a distribuição eletrônica 4s1, 3d5. Você imagina que o vizinho dele aqui na tabela periódica, que é o molibdênio. Imagina que esse mesmo comportamento é observado no molibdênio. Então, se você clicar no molibdênio, a distribuição eletrônica do molibdênio vai ser, na camada mais interna, ele vai ter a distribuição eletrônica do criptônio, 5s1, 4d5. Então, você imagina que, preferencialmente, o cromo vai perder esses 3 elétrons aqui e vai ter o estado de oxidação mais 3. Ou quem tem saudade dos algarismos romanos, 3. Então, você imagina que, de fato, o cromo forma cátions desse tipo. Você acha esse cátion aqui meio aquoso. Se ele perder todos os elétrons que ele tem, ele vai ter estado de oxidação mais 6. Se ele tem estado de oxidação mais 6, ele vai ser, em meio alcalino, o permanganato, ou em meio ácido, o dicromato. São as espécies de cromo. Quando você chega na família 7B, você vai ter o manganês. Quando você chega no manganês, você vai ter distribuição eletrônica do argônio. Você vai ter 4s2, 3d5. Então, você imagina que você tem os orbitais D. Você tem aqui os orbitais D do manganês. E você tem aqui os orbitais S do manganês. Então, você imagina que ele vai ter completamente preenchido os orbitais S. 1, 2, 3, 4, 5. E um elétron em cada orbital. Você imagina que é comum você ter o manganês mais 2. Perdi os elétrons no orbital S. Manganês 2 é um cátion divalente. Ele pode também perder só esses elétrons aqui que estão nos orbitais D. Aí você vai ter o manganês mais 4, que geralmente é essa espécie aqui, óxido de manganês 4. E, por fim, ele pode perder todos os elétrons que ele tem e ter o estado de oxidação mais 7, que é o
permanganato. O pessoal da engenharia química vai fazer titulação com permanganato comigo. O permanganato, em meio ácido, o permanganato é roxo. Em meio ácido, ele atua como um agente oxidante, recebe elétrons e vira o manganês 2+, que é incolor. Né? Então, falando agora você imagina que os metais de transição, metais têm tendência a formar cátions. Esses são os cátions que os metais de transição formam. Então, você segue na tabela periódica, aí você vai ter os amiguinhos aqui, você vai ter o ferro, o cobalto e o níquel. Se você for ver a distribuição eletrônica do ferro, a distribuição eletrônica do ferro vai ser argônio, 4s2, 3d6. Se você for desenhar os diagramas do ferro, você imagina que você vai ter 1, 2, 3, 4 e 5. Então aqui você tem os orbitais D e S. Então você imagina que você tem os orbitais D e S, né? Então, desculpa, né? Você vai ter 2 no S, 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui. Então, obviamente, você imagina que o ferro ele pode perder esses 2 elétrons aqui, forma o ferro 2. Ele perde esse elétron aqui e forma o ferro 3. Tá? Você pode imaginar que essa família aqui, né, é chamada de família 8B. Aí fica meio estranho família 8B, né? Eles têm 8 elétrons na camada mais externa. Você imagina que na família 8B, você perder 8 elétrons, né? É muito difícil. Então, você imagina que o ferro, por exemplo, ele perde só 2 e 3 elétrons. O níquel, qual que é a distribuição eletrônica do níquel? Então, você tem aqui o níquel. Se você clicar para ver a distribuição eletrônica dele, na camada mais interna ele vai ter a distribuição eletrônica do argônio, 4s2, 3d7. Se você for fazer a distribuição eletrônica, você vai ter os orbitais D e você vai ter os orbitais S. Então, você vai colocar 2 elétrons no orbital S, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Você imagina que o níquel, ao contrário do ferro, vou clicar aqui na tabela periódica que eu fiquei curioso. Você vai clicar aqui em cima do níquel. Ele está falando que ele tem os estados de oxidação também mais 3 e mais 2. Só que você pensa que, por exemplo, o ferro 3 existe em solução aquosa. Tá bom que ele dura muito pouquinho. Se eu dissolvo, por exemplo, nitrato de ferro 3 em água, eu consigo fazer uma solução amarelinha, bonita. Mas se eu voltar algumas horas depois, vai estar uma solução totalmente incolor e no fundo do meu frasco vai ter óxido de ferro 3. Ele sofreu hidrólise o sal, né? Imagina que ele não queria ficar como ferro mais 3. Ele abraçou os oxigênios da esfera de hidratação dele e virou um óxido. Você imagina que isso acontece lentamente com o ferro 3. Se eu pegar um sal de níquel 3 e jogar na água, na hora ele vira níquel 2. Ele vai oxidar a água para virar níquel 2. Então você imagina que o único estado de oxidação que é estável, tipo assim, é um cátion que você vai ver em água.
Por exemplo, existe ouro 3 e ouro 1, a gente vai ver mais na frente. Mais na frente a gente vai ver que existem esses cátions, ouro 3 e ouro 1. Existem esses cátions. O pessoal escreve com ouro utilizando esses cátions. Eles passam em solvente orgânico uma solução de ouro 1, depois joga água. O ouro oxida imediatamente a água para voltar a ser ouro metálico, né? Então tá, existe esses cátions? Existe. Mas obviamente você nunca vai ver eles em meio aquoso. O níquel 3 existe? Existe, mas você nunca vai ver em meio aquoso. Então você pensa que o principal estado de oxidação do níquel é quando ele perde os elétrons que ele tem no orbital s para formar um cátion divalente. Seguindo na família... Desculpa, eu pulei, né? Eu fui do níquel pro... Eu estou fazendo a distribuição eletrônica do cobalto para o níquel, né? Mas você imagina que para o níquel e para o cobalto é a mesma coisa. Aqui é a distribuição eletrônica do cobalto. Você imagina que o cobalto também ele faz cátions divalentes. Para o níquel não foge a regra. Então, se eu fizer a distribuição eletrônica do níquel, eu vou escrever argônio, 4s2, 3d8. Se eu for fazer o diagrama de caixinhas, 1, 2, 3, 4 e 5. E aqui os orbitais s. Então, eu vou colocar 1, 2, os orbitais s, e 1, 2, 3, 4 e 5 no orbital d, 6, 7 e 8. Então, você imagina que cobalto e níquel, eles perdem só os elétrons que estão no orbital s. Então, o cobalto e o níquel vão formar sempre cátions divalentes. O mesmo vale para os irmãos deles que estão embaixo. Então, você pode ver que já não são elementos que são tão comuns, que é quem está embaixo do ferro é o rutênio. Quem está embaixo do cobalto, do níquel é o paládio, né? Mas, enfim, você pode imaginar que na família 8A, os principais estados de oxidação é mais 2. Só o ferro consegue fazer o estado de oxidação mais 3, certo? Então, você tem a família 8A, compreendida por ferro, cobalto e níquel, onde o principal estado de oxidação é mais 2. Aí você vem para a família 1A. Desculpa, 1B, né? Então, você vem para a família 1B, onde você tem cobre, prata e ouro. Se você for pensar na distribuição eletrônica do cobre, você vai achar que ele tem distribuição eletrônica do argônio, que ele vai ser 4s2, 3d9. Mas não. Ó, vou desenhar aqui os orbitais d. Eu vou desenhar 1, 2, 3, 4 e 5. Os orbitais s. Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, você imagina que ele prefere ficar com um elétron aqui desemparelhado para ter uma subcamada D totalmente preenchida, né? Por incrível que pareça, o cobre ele pode perder, obviamente, esse elétron para formar o cobre 1. E ele pode perder esse elétron aqui também para formar o cobre 2. Para formar o cobre 2.
Por incrível que pareça, o principal estado de oxidação do cobre é +2. Imagina que o cobre 1 não é muito instável em solução aquosa. Com a prata, é a mesma coisa. Então, a prata é muito comum. O principal, único estado de oxidação da prata é +1. Na química analítica, a gente faz precipitação de haletos com nitrato de prata. Na química analítica. Você imagina que todos os haletos de prata são insolúveis. Então, cloreto de prata, brometo de prata e iodeto de prata são haletos insolúveis. Tá? Então, você imagina que na química analítica a gente determina a concentração de haletos na água. Você imagina que o principal haleto que tem na água é o cloro, né? Eu não consigo diferenciar cloro, bromo e iodo. Você imagina que 99% dos haletos que eu tenho na água, mais de 99%, é cloro. Então, eu faço a titulação com nitrato de prata da água para saber qual que é a salinidade da água. Eu assumo que tudo que eu estou titulando é cloreto. Então, mais uma vez, a prata tem só o estado de oxidação +1. E no final, você chega na família. Então, é por isso que... Então, você imagina que é por isso que esses daqui recebem o nome de família 1B. É por isso que eles recebem o nome de família 1B. Aí é que eu falei, você pasme se quiser, clica na tabela periódica, os principais estados de oxidação do ouro é +1 e +3. Você não vai ver nenhum deles em solução aquosa, todos eles vão oxidar a água para voltar a ser ouro metálico. Tá? Pode até existir, mas não pode existir água. Não esqueça que a atmosfera terrestre tem nitrogênio, oxigênio e vapor de água. Então você imagina que mesmo estando fora da água, se abrir o frasco ele já começa a reagir. Se abrir o frasco ele já começou a reagir com a atmosfera, um vapor de água que você não consegue ver que está na atmosfera terrestre, certo? E por fim você chega no final na família 2B. Na família 2B, você vai ter o zinco, o cádmio e o mercúrio. Se você for ver a distribuição eletrônica do zinco, vai ser argônio, 4s2, 3d10. Então, você imagina que agora eu preenchi todos os orbitais S e D. Então, eu tenho aqui meus orbitais D. 1, 2, 3, 4 e 5. E aqui eu tenho meus orbitais S. Então, aqui eu tenho os orbitais D e S. 1, 2 nos orbitais S. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, você imagina que zinco, cádmio e mercúrio, eles vão perder os elétrons que estão no orbital S e vão formar cátions divalentes também. Então, você imagina que o zinco só forma cátions divalentes, o cádmio só forma cátions divalentes, e o mercúrio, ele forma, o principal estado de oxidação dele é +2, mas o mercúrio tem a propriedade de reagir com outro mercúrio para fazer o mercúrio 1. Então, você tem o mercúrio,
que reage com o mercúrio para ter essa espécie aqui. Então, você tem o mercúrio 1. Na verdade, é um cátion divalente, mas você tem uma carga positiva em cada mercúrio. Então, você tem o mercúrio 1. Você imagina que o mercúrio 1, o mercúrio 2, os aletos de mercúrio 2 são totalmente solúveis. Então, por exemplo, eu tenho cloreto de mercúrio 2. Se eu jogar em água, ele dissocia imediatamente. Agora, se eu tenho cloreto de mercúrio 1, não dissocia de jeito nenhum. É extremamente insolúvel. Tá? Então, imagina que na família 2B, o principal estado de oxidação é +2, mas o mercúrio tem estado de oxidação +1. É aquele exemplo que eu falei, você tem a família 8B. Família 8B, principal estado de oxidação é +2. Se você clicar no níquel, no cobalto, no ferro, tem estado de oxidação +3. O único que tem cátion trivalente estável em água é o ferro 3. Os demais, eles são, por exemplo, você pode até ter um sal de níquel +3 ou um sal de cobalto +3. Tá? Tá parecendo um A, meu O do cobalto aí, vira cálcio. Você pode até ter isso daqui, mas você tem em mente que assim que ele cair na água, ele vai oxidar a água e vai virar níquel 2 e cobalto 2. Então, na família 8A, o principal estado de oxidação é +2, onde só o ferro faz +2 e +3. Na família 2B, o principal estado de oxidação é +1, onde só o mercúrio, o principal estado de oxidação é +2, por isso o nome 2B, e o mercúrio faz estado de oxidação +1. Você imagina que é um pouco diferente, né? Que, por exemplo, na família 2B, você tem 12 elétrons na camada mais externa, né? Mas só os elétrons que estão no orbital S que você consegue tirar. Então, você imagina que é um pouco diferente. Você está na família A, você está na família do nitrogênio, família 5A. Tá, todos os elementos da família 5A têm 5 elétrons na camada mais externa. Eu estou na família 2B. Eles têm 12 elétrons na camada mais externa. Né? Só que se você for pensar aqui no número quântico principal, no S você vai ter só 2. Né? Então você só consegue tirar 2 elétrons. Eu começo a nomenclatura na família B no 3B, depois 4B. O escândio, ele tem 2 elétrons no orbital S e 1 elétron no orbital D. Cátions trivalentes. O níquel, o titânio, 2 elétrons no orbital S e 2 elétrons no orbital D. Então forma tetravalentes. Né? O principal estado de oxidação do escândio é 3, do titânio é 4. E assim vai sucessivamente. O número representa o principal estado de oxidação, exceto na família 8B. Né? O ferro tem 8 elétrons na camada mais externa, mas você sabe que os elementos da família 8B eles vão formar sempre cátions divalentes. Uma coisa que é interessante é que esses elementos da família 8B eles têm um raio atômico muito próximo, e as propriedades físicas também. Então, do ponto de vista da metalurgia, é difícil você separar os elementos da família 8B. É um processo muito complicado você separar os três. Certo? Não tão complicado, porque o que acontece? Não sei se vocês viram aquele vídeo que eu mandei para vocês do níquel, e eu estava falando também para vocês nessas aulas dos organocompostos, né? Então, por exemplo, o níquel ele reage com monóxido de carbono e forma o tetramonóxido de níquel. Por incrível que pareça, o metal ele passa a ser gasoso. Aí você consegue separar ele facilmente do resto. Né? Bem, mas basicamente era isso. Eu tinha preparado um quiz do Kahoot para vocês, mas já são 21h50, né? Então faz o seguinte, na semana que vem eu começo a matéria nova. Lembrando a vocês que a gente tem aula até o final de junho,
mas no mês de junho nós vamos fazer as aulas práticas, né? Então a gente não vai ter aula de teórica no mês de junho, e a última aula vai ser na última semana de maio. Então a gente vai ter só mais 3 aulas teóricas até o final do semestre. Então nas próximas aulas eu vou explicar para vocês o equilíbrio químico e a química ácido-base. Aí nesse meio tempo a gente faz um quiz do Kahoot para ver se vocês fixaram essa matéria da tabela periódica, tá bom? Pessoal, agradeço muito a presença de todos vocês. Espero muito em breve a gente poder estar presencialmente junto. Já pode, inclusive, tá? Vocês podem vir assistir a aula presencial, desde que teve aquele probleminha lá que a pandemia intensificou, foi proibido a aula no sistema Unlif, mas eu sempre vim aqui na sala de aula dar aula, mesmo não tendo aluno. E agora, desde a semana passada, já pode ter aluno presencial. Vocês podem vir assistir minhas aulas de maneira presencial, já pode. Hoje eu estou só com um aluno aqui, mas eu já estou feliz de ter um presencial. Muito feliz, diga-se de passagem, tá? Então, semana que vem podem vir e assistir a minha aula de maneira presencial. Faltam só mais 3 aulas teóricas para a gente acabar o curso. Depois são só mais 4 aulas práticas. Então, pessoal, muito obrigado mesmo pela presença de vocês, pela atenção. E eu vejo vocês na semana que vem. Espero que preferencialmente de maneira presencial. Então, um abraço, pessoal. Boa noite, boa semana e até a semana que vem. Boa noite, professor, e até a semana que vem. Valeu.